peso do vento da sua graça. Eu sei que nós já oramos e eu tenho certeza que o Espírito Santo já se move neste lugar. E eu queria que você proclamasse comigo o que está escrito em Isaías capítulo 61. Você pode pegar a sua Bíblia se você quiser. Quando Jesus ele veio aqui e habitou como um ser humano entre nós, depois que ele foi cheio do poder de Deus, ele foi para o deserto. E quando ele saiu do deserto, que ele venceu o inimigo, ele foi fazer a primeira pregação. Ele entrou na sinagoga e a primeira mensagem, a primeira palavra que saiu do verbo vivo, que é o nosso Senhor Jesus, foi exatamente Isaías 61. E é isso que nós vamos proclamar. Nós vamos proclamar que o Espírito de Deus está sobre nós, porque Ele nos ungiu. Diga, Ele me ungiu. Diga, Ele me ungiu. Um ser ungido é ser totalmente infundido, é como um pavio, né? Eu sou lá da roça, então na minha época tinha aquelas lamparinas. Não sei se vocês conhecem lamparina. Quem aqui conhece a lamparina? Goiano e mineiro é tudo a mesma coisa. E quando chega aqui no Espírito Santo, Vitória, quando eu chego no Espírito Santo eu falo assim, eu estou em casa, porque eu habito no Espírito Santo, né? Amém? Nós precisamos viver guiados pelo Espírito. Mas então, ser infundido, você coloca o pavio e ele fica encharcado por dentro e por fora. E só a partir dali é que aquele pavio pode ser aceso. E normalmente na época de Israel, na época da Bíblia lá, não era apenas a luz, mas o perfume também. Então quando acendia a lâmpada, exalava o perfume e acendia a luz. Então assim é a tua vida, você é ungida. Por onde você passar, você vai transformar o ambiente com a essência do amor, do poder e da glória de Deus que estão em você. E você vai iluminar, porque o Espírito do Senhor te ungiu. Diga comigo, o Espírito do Senhor me ungiu. Ele me ungiu para quebrar cadeias. Ele me ungiu para que possa você realmente voar como águia nesses dias. No nome do Senhor, vamos celebrar a presença do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus nos ungiu para proclamar boas novas aos quebrantados do coração. Nos ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar.
foi gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E avivamento, tem uma promessa muito grande de avivamento sobre a nossa nação. Não é verdade? As nações estão com os olhos no Brasil, porque o avivamento chegou aqui. Mas sabe, querida, avivamento tem um lugar para começar. Sabe onde é que o avivamento começa? Começa na família. Começa na sua casa. Porque a palavra de Deus diz: converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Você quer um sinal de que existe avivamento? O sinal são família. Diga assim: na minha casa já chegou a chuva. A chuva do avivamento chegou. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Celebre o Senhor Jesus. Vem o Espírito Santo, aviva-nos. Aviva nossa casa, aviva o nosso coração. Espírito de Deus.
chuva, derrama sobre nós esta chuva, correntes de água sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. Derrama, Senhor, derrama em meu coração. Incendeia-me,
Maria estava preocupada. Ela disse: o sonho é grande demais, o projeto é grande demais, e eu não tenho relacionamento com homem nenhum, não tem pessoas que possam me ajudar. Sabe o que o Espírito Santo diz para ela, através daquele anjo? Você não depende dos homens para cumprir os meus projetos. Pare de depender das pessoas para concretizar os seus projetos. Os projetos, os sonhos de Deus que estão plantados dentro do teu coração. Sabe como é que vai acontecer? Sabe como é que você vai concretizar tudo que Deus planejou na sua vida? Levanta bem alta a sua mão, eu vou te liberar uma
colocar de pé, amém? Vamos estender as mãos para cá? Como mulheres do Senhor, como profetas na casa do Senhor, amém? Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela vida da pastora Soraya. Senhor, pelo coração dela, honrado que é, Deus, de poder levar a Tua palavra. Senhor, de ser uma ministra da Tua presença, Senhor Deus. E nós, em nome de Jesus, Senhor, abençoamos a pastora Soraya com a plena revelação, do pleno conhecimento do Senhor. Que a palavra dela venha cheia, Senhor Deus, do Teu trono, cheia da Tua revelação para nós. Em nome de Jesus, nós declaramos que a palavra dela vai, Senhor Deus, penetrar em cada coração. Senhor, e dividir tudo que precisa ser dividido juntas, medulas, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua graça seja sobre ela, Senhor. No nome santo de Jesus, nós abençoamos a Tua amada. E já Te agradecemos pelo maná do Senhor que vamos receber essa noite. No nome de Jesus. Podeis vos sentar, irmãs? Quero saudá-las e saudá-los na graça, na paz e no amor daquele que, tendo nos amado primeiro, nos atraiu para si. Amém? Amém. Vocês estão aí mesmo? Quer que eu saude de novo? Vou saudar vocês na graça, na paz e no amor daquele que, tendo nos amado primeiro, nos atraiu para si. Amém? Amém. Ficou melhor, irmã. Amadas e amados que estão por aí, é um privilégio estar neste lugar, é uma alegria poder servir ao Senhor neste lugar. Eu imagino que boa parte de vocês nunca tenha ouvido falar de mim, exceto pelo cartaz que estava por aí. Meu nome é Soraya Juncker, como já foi citado aqui, sou parte do Ministério Toque de Poder. Nós temos servido ao Senhor como família no decorrer dos últimos 29 anos. Desde o Nordeste, de onde eu sou. Tem mais algum nordestino fora eu aqui? Levante a mão, deixe-me ver. Senti um som atrás de mim, irmã, e eu não sabia o que era exatamente. Aleluia! E onde nasceram os nossos 2 filhos mais velhos. Da Paraíba nós fomos para Sergipe, depois nós fomos a Brasília, e nos últimos 14 anos nós temos morado ali em São Paulo. Como ministério, temos servido ao Senhor, temos trabalhado na realidade da adoração e da oração e intercessão, despertando, sensibilizando e capacitando a igreja nessa área, crendo que a palavra do Senhor nos deixa claro, né? Crendo que Deus está encontrando o tipo de gente que Ele procura. A Bíblia diz que Deus procura um homem, certamente uma mulher, que se coloque na brecha diante dEle a favor dessa terra. Diga, olha eu aqui, Jesus. Que boca mole, irmãos. Vou sugerir você dizer de novo. Diga, olha eu aqui, Jesus. Só para você entender, olha eu aqui, Jesus, é uma versão contextualizada no Nordeste do eis-me aqui, Senhor. Deu para entender? Então diga de novo, olha eu aqui, Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Deus também procura adoradores e adoradoras que o adorem em espírito e em verdade. Levante a mão e diga, olha eu aqui, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso, irmãs e irmãos que estão por aí? Significa que nós somos resposta a uma procura de Deus neste lugar. Bendito é o nome do Senhor. E se nós somos a resposta a uma procura de Deus neste lugar, significa que o céu e a terra estão linkados neste lugar. Diga, aleluia. Não, irmãos, eu vou ensinar vocês. O aleluia, ele tem que ser com uma tremidinha, que é para trazer um som pentecostal para o ambiente. Fala assim comigo, aleluia. Eu quero ver o Bruno fazendo isso, irmãos. Faz aí, irmão, vai lá. Aleluia. Oh, glória. Senti um som, irmãos. Amados e amadas, então, sendo parte desse ministério, Deus tem nos dado o privilégio de ir a muitos lugares e estar em muitos lugares. E talvez você não me conheça, mas põe a mão na pessoa que está do lado e diga, só tem uma questão com essa irmã. Quando ela se preocupa com o horário, ela fala mais rápido ainda. Então põe a mão na cabeça da pessoa que está do lado. Eu não sei quem é que está aí na voga agora, irmão. Diga, mas não é o Rubinho, irmãos. Diga, receba a unção de Schumacher, querido, em nome de Jesus. Nós vamos ter que correr, irmãos. São 10 horas da noite. Quem tem marido em casa? Esperando. Veja isso, Jesus. Venha resolver isso aí. Nós vamos ter que fazer tudo o que precisa ser feito neste lugar, dizer tudo o que precisa ser dito neste lugar e ainda chegar em casa com um sorriso muito abençoado para ser recebida na bênção do Senhor. Amém, irmãs? Diga graças a Deus por isso.
Quero compartilhar com vocês, antes de compartilhar a palavra, quero compartilhar material que trouxe para dividir com vocês do ministério. Esse aqui é um encarte com 3 CDs, que são os cânticos do nosso ministério, Ministério Toque de Poder 1, 2 e 3, um encarte com 3 CDs. Esse é o CD Herança, que traz o meu filho mais velho, o Igor Junca, como ministro. Deus o tem levantado com um projeto de santidade para a juventude. Deus tem feito coisas tremendas através da vida dele. Ele está agora em estúdio, gravando o 2º CD, mas eu trouxe o primeiro para você. Esse é o CD Gerações, na voz do meu digníssimo esposo, que é a minha promessa cumprida, de 1,80 de altura, por pouco mais de 6 arrobas, muito bem distribuídas, para a glória do Senhor. Isso vai ficar registrado, irmão? Veja isso, amor. Tudo por você, querido. Viu? Tem vários hinos, como Tu És Fiel, Finda-se Esse Dia, Deus Enviou. Hinos que marcaram a caminhada da igreja, que tem marcado a nossa vida, que está registrado na voz do meu marido, que é a parte cantante do ministério, irmãs. E aqui eu trouxe para vocês, eu estou em entre-safa. Tem algumas palavras, algumas pregações. A nossa segunda filha é jornalista e ela tem me ajudado a transformar algumas pregações em livretos. Tem alguns livretos, mas hoje eu só consegui trazer esse para você. Diga para a pessoa que está do lado, então leva, irmão, só tem um, por favor, tá? Ok? A coluna de testemunho fala da experiência do povo de Israel quando da passagem do Jordão. E Deus quer dar ali instrução a você de como tomar posse daquilo que Ele planejou para você, alguns passos a serem dados. Essa é uma palavra que Deus pôs no nosso coração, nós ministramos e agora nós transformamos em livreto para que você possa ter isso registrado em casa e poder ler quantas vezes for preciso em nome de Jesus. Amém, irmãos e irmãs? Só um minutinho, querida, que a pastora deixou muito unção nesse negócio aqui. Ela é assim, irmãos, onde ela vai ela meleca tudo para a glória do Senhor. A unção está aqui, queridas. Eu quero pedir para você, eu trouxe pouquíssimo material, irmãs, não é falta de fé não, mas é que quando a gente viaja sozinho, é muito difícil levar material, que material é sempre muito pesado. Então eu trouxe pouca coisa, mas trouxe para compartilhar com você. Por favor, não me deixa voltar com nada para casa, porque como você sabe, o meu marido é grande, e quando eu volto para casa ele diz que eu não fiz a propaganda direito. Então, por favor, irmã, faz valer a pena aí, ok? Se você não comprar, querido, não vai faltar pão na minha casa, porque Deus é o meu provedor. Mas se você comprar, eu vou comer pão com requeijão. Ok? Estou brincando com você, mas na realidade a venda do material ela é utilizada para que nós possamos fazer mais material, como o projeto do nosso filho, o projeto de continuação do CD Gerações e os 3 livros que estão aí no prelo para serem lançados nos próximos dias. Ok? Diga para a pessoa que está do lado, acabou a propaganda, irmão? Em nome de Jesus. E agora deixe-me dizer uma coisa para você, querido e querida. No decorrer desses 29 anos, Deus tem nos ensinado a caminhar por palavra revelada. E todos os anos, Deus tem imprimido uma palavra no nosso coração que serve, que norteia, na realidade, a nossa vida como família, como ministério, como parte da igreja. E orando acerca de 2011, Deus trouxe uma palavra ao nosso coração e eu quero profetizar essa palavra sobre você antes de falar o que Deus pôs no meu coração para essa noite. Deus pôs no meu coração, queridos e queridas, acerca do ano de 2011, que em 2011 nós viveríamos um ano de vasilhas cheias. Diga glória a Deus. Como toda revelação, irmãos e irmãs, precisa ter o zelo da testificação do Espírito, porque toda palavra revelada, ela deve ser testificada pelo Espírito, e o Espírito não testifica nada que antes ele não tenha revelado. Todo sonho, eu creio que Deus fala de muitas maneiras. As irmãs também? Fala para a pessoa que está do lado, ela é esquisitinha, mas ela é de Deus. Relaxa, irmã. Presta atenção. Eu creio que Deus fala em sonhos, vocês também? Eu creio que Deus fala por meio de palavra profética, por meio de visão. Eu creio que Deus fala por voz audível. Eu creio que Deus fala por impressão no Espírito. Eu creio que Deus fala, queridos e queridas. Mas tudo aquilo que Deus fala tem a intenção de testificar o que o Espírito já revelou. E é preciso que haja em nós o zelo de confirmar, de testificar espiritualmente a palavra. Então, quando veio essa palavra ao nosso coração, do ano de vasilhas cheias, o
texto que o Espírito trouxe para confirmar foi aquela experiência em que uma mulher que era serva era esposa de um servo de profeta, o marido havia falecido e ela vai então até o profeta e diz: olha, o meu marido, teu servo, partiu e eu estou com muitas dívidas, tenho muitas coisas para pagar e eu estou a ponto de vender os filhos para fazer isso. E ele pergunta para ela: e o que você tem em casa? E a mulher diz: eu tenho um pouco de azeite. Ele diz: então vai, pega as vasilhas dos teus vizinhos, que para mim aponta para todas as necessidades que nos cercam, e diz a palavra do Senhor que à medida em que ele ia derramando o azeite ia se multiplicando, de forma que só parou quando todas as vasilhas ficaram cheias. Diga aleluia. Glória a Deus por isso. O que Deus está dizendo para mim e para você, querida e querido que está por aí, é que se for preciso para me prover e prover você, Deus vai fazer milagres nesse ano. Quantas creem nisso em nome de Jesus? Põe a mão na pessoa que está do lado e diga: se for preciso, Deus faz um milagre para prover você. Você crê nisso em nome de Jesus? Quantas creem? Diga: eu creio. Quantas recebem essa palavra? Diga: eu recebo. Glória a Deus por isso. Então diga comigo: 2011 está sendo um ano de vasilhas. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra com você, querida, e agora quero compartilhar com você, e eu quero pedir a sua paciência comigo, exceto aquelas que têm horário para entrar em casa. Por favor, fica comigo até eu terminar, tá bom? Fechado? Quem fica comigo até eu terminar? Levante a mão, só para eu cobrar depois, ok? Obrigada, queridas. Olha só, irmãs, nós estamos aqui reunidos em torno de um tema muito especial, que fala de um tempo de intimidade. E a Bíblia diz que há um tempo reservado para cada propósito. E estabelecer o propósito de buscar a intimidade com Deus, na realidade, reflete, queridos e queridas, abrir a nossa vida, o espaço que a Bíblia chama de tempo das nossas vidas, para viver aquilo que de melhor Deus tem para nós, porque a palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Amém? A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a palavra do Senhor diz que o temor é princípio de sabedoria. Sabe o que significa isso? Momento foto, irmãs. Okay. Fala sério, irmão. Estou numa idade que eu estou cansada de sair feia nas fotos das igrejas. A palavra do Senhor diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. E eu queria que você entendesse isso. Se nós lermos de novo o texto, nós vamos entender que a intimidade do Senhor é para aqueles que vivem segundo os princípios da sabedoria. A palavra do Senhor diz que se alguém precisa de sabedoria, peça, porque Deus a dá liberalmente. O que a palavra do Senhor está dizendo é que a intimidade do Senhor é para aqueles e aquelas que vivem baseados nos princípios da sabedoria, que buscam diante de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão e irmã: não há conhecimento aleatório de Deus. O conhecimento vem como fruto de busca, em nome de Jesus. Amém, amadas e amados? Então, queridos e queridas, quero dizer para você que nós estamos vivendo hoje, como sociedade, por exemplo, um tempo muito difícil. Um tempo de crise declarada, de crise moral, ética e espiritual. Vivemos hoje também o limiar de uma nova crise econômica desenhada aí, segundo todos os economistas. E em tempo como esses, queridos e queridas, praticamente some do verbeto popular uma palavra que quero trazer para você nesse tempo de intimidade, que é o verbeto investimento. E aí, amados e amadas, se o mundo tira isso do círculo, do circuito, do cenário, nós precisamos entender, nós que caminhamos na contramão do mundo, porque quem caminha com Jesus caminha na contramão do mundo. Amém, amadas? Nós que caminhamos na contramão do mundo, fazemos deste tempo um tempo de investimento em nome de Jesus. Amém? Então põe a mão na pessoa que está do lado, diga: este encontro está sendo um tempo de investimento de Deus em nossas vidas. Daí eu quero trazer à sua memória a vida de algumas mulheres que investiram, porque é preciso investir. Diga comigo: é preciso investir. Não com essa boca mole, irmãos, senão vocês não vão a lugar nenhum. Fala direito comigo.
Quando a gente vai falar das coisas de Deus, queridos, presta atenção. Só uma parte aqui, diga para a pessoa que está do lado, tenha calma com ela, irmã. Presta atenção aqui, irmãos. Nós que somos nordestinas sabemos bem disso. O nordestino não precisa mexer a boca para falar, irmãos. E a gente fala tudo o que quer. Sabe como? Quer aprender nordestinês? Pare a boca assim e diga assim comigo: Jesus é lindo e cheiroso. A gente não precisa mexer a boca para falar, querido. Uma moça do Nordeste, ela chega em casa e diz assim: mãe, eu vi um vestido lindo. Você precisa ver. Outro dia eu estava na feira e descobri que não é só o nordestino que não mexe a boca. Tinha um casal de oriental do meu lado, nem sei de onde são exatamente, mas a mulher virou para o marido e disse: sei lá o que é aquilo, irmã. Mas olha aqui comigo. Eu sou nordestina, mas quando eu vou falar das coisas de Deus, eu mexo a boca, irmão. Então faz assim comigo. Faz um exercício de mexer a boca para falar das coisas de Deus, irmão. Faz assim comigo. Então diga assim comigo: é tempo de investir. Aleluia. Quero trazer à sua memória algumas mulheres da Bíblia que investiram. Sara investiu fé para ver cumprido o propósito de Deus em sua família, amém? Ana, mãe de Samuel, investiu oração para ver o sonho de ser mãe se cumprir na sua própria vida. Esther investiu a própria honra para viver o propósito de intercessão a favor de Israel. Maria, mãe de Jesus, que já foi citada aqui, investiu submissão para viver o privilégio de ser instrumento da manifestação da glória de Deus. O ministério Tudo pelo Reino investiu disposição, talento, criatividade e até dinheiro para que nós pudéssemos viver aqui um tempo de investimento de Deus. Diga glória a Deus por isso. Por isso é preciso discernir, irmãs e irmãos, este tempo como tempo de Deus sobre nós. E nesse tempo, queridos e queridas, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 verbos que sinalizam 3 tempos, que sinalizam 3 entendimentos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Quem achou, diga pronto. Quem não achou, diga E quem não trouxe Bíblia, fique calado de vergonha, irmãos. Isso é um encontro de crente, é ou não é? Tudo bem que hoje a gente diz assim: abra a sua Bíblia, ou então liga o seu iPhone, seu iPad. Você achou aí? Vamos ficar em pé? Quero convidar você a colocar-se em pé. Costumo dizer para a igreja que a gente lê a palavra do Senhor em pé, porque a palavra do Senhor é vontade do Senhor revelada sobre a mim e a sua vida, amém? Então nós vamos ler a vontade de Deus para nós, e nós já lemos em pé, porque se Deus disser é agora, a gente já está em pé, amém, irmãs? Mas eu queria que você tivesse no seu coração o seguinte sentimento: nós estamos aqui reunidos diante do Rei dos Reis, em audiência com o Rei dos Reis. E ler a palavra do Senhor significa ouvir a voz do Rei dos Reis. Eu queria que invadisse o nosso coração no momento em que nós estamos... Momento foto, irmãos. Presta atenção, queridos. Eu queria que invadisse o seu coração e o meu coração nessa hora o mesmo sentimento que invadiu o coração de Adão e Eva quando diz a palavra do Senhor na viração do dia. Deus descia para conversar com eles. Eu queria que invadisse o seu coração o mesmo sentimento que invadiu o coração de Maria quando a palavra do Senhor diz que a ela se apresentou o anjo do Senhor dizendo que ela era graciosa aos olhos do Senhor, e naquele momento ela foi fecundada pelo Espírito. Que ao lermos a palavra do Senhor, haja tal abertura no seu coração e na sua mente, que você seja fecundada pelo Espírito neste lugar, nessa noite, em o nome de Jesus, amém? Vamos ler? Na minha Bíblia tem um título: A Parábola da Dracma Perdida. E o texto diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga graças a Deus. Põe a sua mão sobre a Bíblia e nós vamos orar mais uma vez.
Senhor, nós te somos gratos pela tua palavra, somos te gratos pela eficácia da tua palavra, pela vida que ela possui e a habilidade que ela possui de adentrar ao mais íntimo do nosso ser, Senhor. E agora que ela está aberta diante de nós, nós queremos declarar que nós também estamos abertos diante dela, Senhor, a fim de que a unção esteja nos lábios de quem fala e nos ouvidos de quem ouve, e nada se perca daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, e saiamos daqui habilitados e habilitadas a produzir a 100 por 1 em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis vos sentar, queridas e queridos. Quero compartilhar esse texto com você, irmã e irmão, nesse tempo especial de busca, esse tempo de intimidade, esse tempo de entendimento espiritual, porque sei que Deus está descortinando entendimento espirituais nesse lugar, dando clareza, estratégia e revelação para homens e mulheres se posicionarem de forma aprovada diante dele. Mas quero compartilhar esse texto que está inserido, na realidade, num discurso maior do Senhor Jesus. Se você lê o texto que antecede, a palavra do Senhor diz que palavras semelhantes a essa foram ministradas pelo Senhor Jesus numa outra direção, e que diz a palavra do Senhor: um homem tinha 100 ovelhas, e tendo perdido uma dessas ovelhas, guarda as 99 e vai atrás daquela uma, e não é porque aquela uma tinha características especiais, porque o especial na realidade é o pastor, é aquele que cuida, é aquele que possui, é aquele que pagou o preço por. Mas diz a palavra do Senhor que, tendo achado, então ele volta, reúne os seus amigos e vizinhos e se alegra com eles. O texto que sucede ao texto que nós lemos, irmãos e irmãs, diz que um pai também tinha 2 filhos, e o filho mais novo resolveu pedir ao pai parte da sua herança, e ele então se apropria dessa herança, e ele sai do seu lugar e vai para ver o que o mundo tinha para lhe oferecer, até que em determinado momento ele percebe que está pior do que qualquer um dos servos do seu pai, e ele resolve voltar para casa, e diz a palavra do Senhor que aquele pai que havia perdido um filho, mas viu agora o seu filho voltando para casa, manda matar o novilho cevado. E nós não vamos nos deter nisso daí, mas eu queria que você entendesse, para que isso fortalecesse a sua mente, o seu coração e a disposição da sua vida em oração pelos seus filhos. Porque se você tem um filho que se distanciou do Senhor, faça como aquele homem que, mesmo quando o filho estava distante, ele continuava cevando um novilho, porque ele cria que Deus era capaz de trazê-lo de volta. E diz a palavra do Senhor que aquele homem que tinha já um novilho cevado, manda então preparar esse novilho e chama todos os seus servos e se alegra com eles, porque o filho que havia perdido estava agora encontrado de novo. O texto que nós lemos, irmãs e irmãos, traz na realidade à tona, nesse discurso maior do Senhor Jesus, os mesmos verbos, porque ele é o verbo vivo que desceu do céu e nele há revelação. Ele traz os 3 mesmos verbos que se aplicam à história anterior e à história que sucede, que são os verbos perder, achar e alegrar-se. E nesse momento de compartilhar, por mais rápido que eu tente ir aqui, eu quero chamar a sua atenção para a possibilidade de, entendendo estes 3 verbos, discernirmos 3 tempos de Deus para nós. Diga comigo: perder. Sério? Vocês não me conhecem, eu começo tudo de novo, irmãs. Diga de novo. Ficou melhor. Pastor, viu o negócio como funciona, querido? Que coisa, não é? De novo. Ai, irmã, tá tão bonitinho que eu tô com vontade de ficar só no perder. De novo. 3 verbos sobre os quais eu quero compartilhar com você, que a palavra do Senhor destaca nessa experiência dessa mulher. Que a semelhança daquele homem que, tendo 100 ovelhas e tendo perdido uma, se alegra quando a encontra, a semelhança daquele pai que, tendo 2 filhos e um tendo se perdido no mundo, volta para casa e ele se alegra quando a encontra. Diz a palavra do Senhor que essa mulher também tinha 10 dracmas e, tendo perdido uma das dracmas, ela procura diligentemente, ao encontrar, ela chama as suas amigas e vizinhas e se alegra com elas. O que eu quero chamar a sua atenção, queridos e queridas, é que esses 3 verbos nesse discurso maior foram aplicados pelo Senhor Jesus à vida de um homem, dando a entender a mim e a você que essa palavra ela pode ser aplicada a mim e a você como indivíduo.
Esses 3 verbos foram aplicados a um homem que, tendo 2 filhos e perdido, um deles volta depois e ele se alegra, dando a entender a mim e a você que essa palavra pode ser aplicada a nós enquanto família. Mas o texto que nós lemos, sobre o qual nós vamos compartilhar na realidade, fala da experiência da mulher que, tendo 10 dracmas e tendo perdido uma delas, procura, acha e se alegra com as suas amigas e vizinhas, dando a entender a mim e a você que essa é uma palavra que pode ser aplicada a mim e a você, não só como mulher, como indivíduo, mas também como igreja. Porque, irmãs, sejam pacientes comigo, mas quando eu leio mulher na Bíblia, eu consigo ler igreja. E eu não quero me deter nessa questão, mas eu quero dizer para você que essa palavra é uma palavra que deve atingir o seu coração, mas deve atingir o coração da igreja também, nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Amadas e amados. Quantos ainda estão acordados? Diga, eu estou. Graças a Deus, 1/50 da congregação. 3 verbos sobre os quais eu quero compartilhar com você. O primeiro verbo, diz a palavra do Senhor, é que aquela mulher, ela tinha 10 dracmas e de repente ela perdeu uma das dracmas. Eu não sei, queridos e queridas, se alguém de vocês já ouviu falar que na realidade ter essas 10 dracmas significava possuir um cordão. E esse cordão era como a nossa aliança hoje, símbolo da aliança daquela mulher. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas esse é o entendimento, muitas vezes compartilhado por estudiosos da palavra, de que possuir 10 dracmas que faziam parte de um cordão era como possuir uma aliança, era símbolo de uma aliança conjugal. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher havia perdido uma das dracmas, ela tinha perdido, na realidade, o símbolo da sua aliança, da sua fidelidade, do seu compromisso. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas dizem que a mulher tem a habilidade de enxergar com clareza de longe se o marido está ou não de aliança. É ou não é, irmãs? Quando eu era recém-casada, o meu digníssimo esposo, e agora eu vou entregar então a nossa idade, meu digníssimo esposo trabalhava como mimeógrafo. Alguém lembra disso? Obrigado, irmãs. Só para não me sentir velha sozinha. Meu marido trabalhava como mimeógrafo. E um dia ele chegou em casa, nós éramos recém-casados, ele chegou em casa. Irmãs, eu não sei qual era a cor da camisa, eu não sei que calça ele estava usando, eu nem lembro que cor era o cabelo dele, provavelmente era preto porque era o início do casamento. Mas eu lembro que ele estava sem aliança. E eu perguntei para ele, aonde está a sua aliança? E ele disse, vida, eu tirei para poder trabalhar o dia inteiro no álcool do mimeógrafo. Eu não consegui engolir muito aquela justificativa. Porque todos nós sabemos o significado da aliança. O símbolo de fidelidade, o símbolo de compromisso. O símbolo de afeto também, que nós nutrimos continuamente um pelo outro, quando nós assumimos isso diante de Deus. Perder a aliança, ou deixar de usar a aliança, significa se tornar inábil a manifestar e testemunhar a fidelidade que possui. Eu lembro quando o nosso filho, que agora já está casado, nosso filho mais velho, os irmãos estão percebendo a minha idade já, amém, irmãs? Nosso filho mais velho que já está casado, eu lembro quando ele ainda estava namorando, e ele um dia saiu de casa, e de repente 5 minutos depois ele entrou em casa correndo, e eu falei para ele, o que houve? O que aconteceu? Ele falou, esqueci a aliança no banheiro. Imagina, se ele ia chegar lá para a namorada sem a aliança. Para aquela mulher, queridas, naquela idade, perder aquela dracma significava perder a habilidade de continuar testemunhando a sua fidelidade. E aí, queridos e queridas, ressalta então este momento, o primeiro verbo que quero compartilhar com vocês, que é o verbo... Obrigada, irmãs. E aí eu quero dizer para você, que nós temos dificuldade de lidar com esse verbo, sabe por quê, irmãs e irmãos? Porque não fomos feitos para a perda. Se você prestar atenção, queridos e queridas, a palavra do Senhor diz que quando da sua ação criadora, Deus fez todas as coisas, e depois de ter preparado todas as coisas, colocou o homem naquele lugar. Deus já colocou o homem com ganho na realidade, de um lugar para viver, de um lugar para cuidar. Deus já deu, quando fez o homem, já deu o homem com tudo preparado.
Não fomos feitos para a perda, e não sabemos lidar com a perda, e nós precisamos entender o significado dessas coisas no reino do Espírito. Diz a palavra do Senhor, que depois que Deus fez isso, Deus preparou o Éden, colocou todo tipo de árvore, preparou tudo, pôs animais, deu trabalho para o homem, deu moradia para o homem, deu sustento ao homem. Deus olhou e viu que o homem estava sozinho e disse: não é bom que o homem esteja só. Aliás, eu tenho uma missionária amiga, uma jovem de 70 anos, aliás, fez 71 antes de ontem, uma jovem solteira que continua crendo, amém? 71 anos, ela disse que quando ela chegar lá no céu, ela vai conversar com Deus. Que história é essa de só dizer que não é bom que o homem não esteja só e não é bom que a mulher não esteja só? É por isso que tem tanta mulher solteira por aí. Mas Deus olhou e viu que o homem estava sozinho e disse: não é bom que o homem esteja só. E o homem mais uma vez saiu ganhando, amém? Posso ouvir um aleluia? Porque Deus fez uma companheira idônea para esse homem, nos colocou ao lado, diz a palavra do Senhor. Mais uma vez o homem saiu ganhando. Quando é, queridos e queridas, que a palavra perder aparece pela primeira vez? Quando, diz a palavra do Senhor, tendo desobedecido, homem e mulher perderam acesso ao lugar que Deus havia preparado. Por que nós temos dificuldade de lidar com a perda, irmãs e irmãos? Porque não fomos feitos para a perda, nós somos feitos para o ganho. E perda remete a nossa mente naquela idade a pecado. Perda remete a nossa mente naquela idade a essa história do princípio da criação, quando homem e mulher perderam pela primeira vez. Não fomos feitos para a perda. Diga para a pessoa que está do seu lado: não fomos feitos para a perda. Nós temos a convicção, irmãos e irmãs, e é diferente quando há um ofício fúnebre de crente, é diferente do ofício fúnebre de uma família que não é crente. Mas mesmo assim, temos dificuldade de lidar com a perda, porque não fomos feitos para perder. Nós somos feitos para viver eternamente, não fomos feitos para a morte. Temos dificuldade de lidar com essas coisas, porque não sabemos como vamos reagir a essas coisas. Nós temos 3 filhos naquela idade, e a nossa filha mais nova, ela sempre quis ter um bichinho dentro de casa, e eu sempre disse para ela: amor, isso não vai funcionar. Ela queria ter um cachorrinho. Eu dizia para ela: pensa o que é uma família que tem 3 filhos, que viaja toda semana, ter um cachorro dentro de casa para tomar conta. Quem vai tomar conta desse cachorro? E ela, um dia, ainda na sua infância, ela virou para mim e disse assim: mãe, quando eu casar, na minha casa vai ter cachorro, você vai me visitar? Vai vendo. Um dia ela foi para uma exposição de livros, e na exposição de livros ela ganhou naquela idade um saquinho com água e um peixinho dentro. E foi a satisfação dela. Agora ela tinha um bichinho, e nós tivemos que tomar conta, não dava para jogar o bicho fora. E aí nós pusemos lá, preparamos o lugarzinho e tal, pusemos o peixinho lá. Mas a nossa preocupação era, queridos e queridas, se um dia a gente voltar da viagem e o peixe estiver morto, como ela vai lidar com essa perda? Porque não fomos feitos para a perda. Então um dia nós estávamos nos preparando para viajar, e o meu marido disse: eu vou pôr comida para o peixe. E aí ele foi pôr comida para o peixe, e aí ele olhou para o peixe e pensou consigo mesmo: se eu fosse o peixe eu ia querer comer mais. E aí ele pôs mais. E aí ele pensou: 1, 2, 3, 4 dias, mais um pouquinho. Nós viajamos, quando nós voltamos, você já sabe o que aconteceu. O peixe estava lá. E a nossa preocupação era como ela vai reagir agora, porque não fomos feitos para a perda. E aí ela viu aquele tumulto no lugar onde o peixe ficava, e ela foi se aproximando, e ela foi me perguntando: mãe, o que aconteceu? E eu falei para ela: amor, o peixinho morreu. E ela disse: sério? Eu disse: é. Ela estendeu a mão e disse: põe ele aqui na minha mão. Eu falei: não, amor, ele está morto. Ela falou: põe ele aqui na minha mão, mãe. E aí eu disse: nós vamos jogar fora, querida. E aí ela estendeu a mão e eu disse: está bom. Ela olhou para o peixe, olhou para mim, olhou para o peixe, olhou para mim e perguntou: dá para fritar? Você acredita, irmão? Nós não sabemos como vamos reagir à perda, porque não fomos feitos para a perda. A minha filha é normal, tá? Não fomos feitos para a perda. E um dia, queridos e queridas, eu entendi o significado dessas coisas. Eu tinha 2 sobrinhas. Uma tinha 21 anos, a outra era novinha, agora já tem
há quase 20 anos. Mas eu tinha uma sobrinha com 21 anos que estava terminando a faculdade de psicologia e o namorado também estava terminando e eles pretendiam casar. Então eles resolveram sair da Paraíba em direção à Bahia, onde morava a família do rapaz, para conhecer a família. E quando eles estavam voltando de madrugada para casa, porque era aniversário da minha irmã, eles bateram de frente com um caminhão e os dois faleceram. E eu lembro que quando meu pai ligou, esse é o tipo de notícia difícil de dar. E eu lembro que quando meu pai ligou para dar essa notícia, a minha única preocupação era: Deus, o Senhor falou alguma coisa para minha irmã? Ela é tua serva, é uma mulher de oração. E quando nós chegamos em casa, eu pedi para o meu marido: liga para ela, procura saber como ela está. E quando ele ligou, exatamente ela atendeu. E ela disse: diga para a Sora, é assim que a minha família me chama, diga para a Sora que essa noite eu estava orando e Deus disse: aqui tem um pronto e eu vou recolher. E aí eu me sentei no computador para mandar um e-mail para o pessoal da nossa família que estava fora do Brasil. E eu comecei a escrever um e-mail dizendo assim: eu quero comunicar a perda da minha sobrinha mais velha. E o Espírito me corrigiu, e ele disse: está errado. Eu disse: está errado o quê, Senhor? Ele disse: porque nada daquilo que já foi consagrado no altar pode ser tido como perda quando Deus recolhe. E eu disse: eu quero comunicar que Deus amou tanto a minha sobrinha que Ele a recolheu para si. Eu entendi, irmãos e irmãs, que a perda toma um significado diferente quando é, na realidade, um processo de entrega e de posse daquele que tem direito. E eu quero que você entenda, porque muitas vezes nós estamos sendo assoladas no nosso interior por sentimentos de perda. Temos medo de perder o marido, de perder o emprego, de perder os filhos para as drogas, temos medo de perder o nosso espaço, temos medo de perder o ministério. E Deus está dizendo para você nessa noite que você só corre o risco de perder aquilo que ainda não entregou no altar. E que nós precisamos entregar no altar para não viver a perda. Porque em Cristo Jesus a perda toma um significado diferente. A palavra do Senhor diz: aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. O que a palavra do Senhor está dizendo é que aquilo que aos seus olhos poderia ser visto antes como perda, pode ser visto como um ganho, se for consagrado no altar do Senhor. Deus está dizendo para você nessa noite, nesse tempo de busca da intimidade do Senhor, que você pode, querida, pôr a sua vida e tudo que lhe pertence no altar do Senhor, porque só há um risco de você perder se você não consagrar. Então consagre o seu marido ao Senhor, consagre os seus filhos ao Senhor, consagre a sua casa ao Senhor, consagre a sua família ao Senhor, consagre o seu ministério ao Senhor, consagre a sua igreja ao Senhor, consagre os seus dons ao Senhor, e não haverá possibilidade de você perder, em nome de Jesus. Amém, amados? Quantos ainda estão aí? Diga: eu estou. Aleluia. Esse é o primeiro verbo que quero compartilhar com vocês, queridas. Diga para a pessoa que está do lado: levou meia hora só no primeiro, irmão. Tenha misericórdia de nós. Agora presta atenção, o resto vai ser rápido, querido. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. Não senti fé, pastor, acho que abalei a fé da igreja, querido. Quantas creem? Diga: eu creio, irmão. Graças a Deus por isso. A segunda coisa, o segundo verbo que diz a palavra do Senhor é que aquela mulher, ao perder aquela dracma, ela não se deu por vencida. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se dê por vencida. Perca o controle do natural e o sobrenatural vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas é preciso discernir, irmãs e irmãs, que o segundo verbo na realidade, que fala de um segundo tempo de Deus, que é o verbo achar, só é possível se nós procurarmos. A palavra do Senhor diz que aquela mulher achou, mas por quê? Procurou. A palavra do Senhor diz que aquele homem que tinha ovelha achou, por quê? Procurou. Você está entendendo? Amém? Diz a palavra do Senhor que aquela mulher procurou. Sabe o que ela fez para procurar, queridas e queridos? 3 coisas diz a palavra do Senhor. Para procurar, para que a busca, querido e querida, não seja frustrada, é preciso que haja direção de Deus para procurar. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher procurou da seguinte forma: primeiro, ela acendeu uma candeia. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai ter que acender candeia. Não diga com essa boca mole que ela não vai acreditar. Diga: vai ter que acender candeia, irmão. Eu também sou do interior, que nem a Alda aqui, que falou de lamparina, irmão. Na minha terra ainda se usa lamparina, candeia. Sabe o que significa isso? Vai ter que acender uma luz. Sabe o que significa isso, irmã, irmão? Que nesse tempo de procura, nesse tempo de busca, você precisa da clareza da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Ela traz clareza sobre a sua vida e ela traz direcionamento de Deus para o seu caminhar. Diga glória a Deus!
Sabe o que significa isso, irmão e irmã? Não faça nada sem ter uma palavra revelada de Deus ao seu coração. Amém, amadas? Se queremos procurar, e a procura não pode ser frustrada, queridas, nós precisamos de uma candeia acesa. Diga para a pessoa que está do seu lado: acenda a candeia, irmã. Em nome de Jesus. Nós precisamos de luz, nós precisamos de lâmpada, nós precisamos de clareza, de revelação de Deus. Presta atenção, irmã. Um dia estava em casa e o nosso filho mais velho levantou e ele disse: mãe, Deus me deu uma palavra muito preciosa hoje de manhã quando eu acordei. E eu falei para ele: o que Deus falou ao seu coração? Ele disse: Deus me disse, eu te darei tudo o que for preciso para que você cumpra o meu propósito. E eu falei: aleluia. Aí ele virou para o pai e falou: pai, vamos numa feira de carro comigo. E quando ele diz isso, irmão, a gente arrepia de cima até embaixo, porque ele tem uma ousadia. E ele estava querendo trocar o carro dele por um carro maior para poder levar a banda e os instrumentos. E o pai disse: não, é muito carro, vai demorar, São Paulo. Ele falou: pai, vamos comigo. E o pai disse: tá bom, eu vou. Irmãos, vocês conseguem imaginar o que é uma feira de carro em São Paulo? Já era fim da feira e de repente eles estavam olhando um carro. E o moço que estava vendendo era tão bom que meu filho tinha um Palio, queria trocar por uma Palio Weekend, pelo menos para ter um bagageiro maior. E o moço estava vendendo para ele um Uno. Quando de repente, no fim de feira, em São Paulo, um lugar enorme, um monte de loja, um monte de carro, uma mão toca o ombro do meu marido. Era uma irmã de uma das nossas igrejas de outra cidade. E ela perguntou: Juninho, Júnior, é o meu marido, Juninho, o que você está fazendo aqui? Ele disse: nós estamos olhando um carro para o Igor, que é o meu filho. E aí ela disse assim: não compre. E ele disse que se assustou e virou para o moço e disse: não venda para ele. E ele disse que... Perguntou para ele: que carro você quer? E ele disse: eu quero um carro maior, que tenha um bagageiro maior, pode ser uma Palio Weekend. Ela disse: eu vou lhe dar este carro. Ela pegou o carro do nosso filho e deu exatamente uma Palio Weekend para ele. Sabe por quê? Porque ele estava sendo guiado por uma lamparina acesa, de uma palavra revelada de Deus. Irmã, presta atenção. Não faça nada sem ter uma palavra revelada de Deus. Se você quer ter um ministério produtivo, tenha a palavra revelada. Se você quer ter uma família abençoada, tenha a palavra revelada. Acenda a candeia na sua casa. Acenda a lâmpada da palavra de Deus na sua casa, em nome de Jesus. Amém, amadas e amados? Vire para a pessoa que está do lado e diga: brilha, Jesus. Em nome de Jesus, amém, amados e amados? Nós precisamos de palavra revelada de Deus, palavra de Deus aplicada ao coração, irmãos e irmãs, para que isso dê clareza na nossa caminhada. Não quero continuar aqui os muitos testemunhos que nós temos nessa direção, para que você não perca a fé de que eu vou acabar rápido. Mas a palavra do Senhor diz que aquela mulher acendeu uma candeia, e não só isso, a palavra do Senhor diz que ela varreu a casa. E aí eu quero trazer à sua memória, querido e querida, essa imagem, que não era um piso como esse, que a gente pega uma vassoura de pelo e sai empurrando. Aquele tipo de casa era casa de chão batido. Varrer a casa significava levantar poeira. Você sabe o que significa isso, irmão e irmã? Que nesse tempo de busca, Deus está dizendo para você que vai ser preciso mexer no que está quieto. Sabe aquilo que você deixou de lado? Deus está dizendo para você que vai trazer à tona de volta. Porque se há algo a ser tratado para que a saúde de Deus seja manifesta na sua vida, Ele vai trazer à tona. Sabe coisa de igreja? Que a gente diz: não mexe nisso, irmão. A gente, quando chega como líder numa igreja nova, as pessoas dizem assim: ai, não mexe nisso. Ou não mexe nisso, pastora. Não mexe nisso, irmão. Fala para a pessoa que está do lado: vai mexer sim, querido. Vai levantar poeira em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nem toda área preservada é área tratada. E tem áreas da nossa vida que nós preservamos, nós deixamos de lado, nós guardamos, pusemos debaixo do tapete, e Deus está dizendo que é hora de mexer, porque é hora de levantar poeira em nome de Jesus. Quantas vão varrer aqui comigo? Diga: eu vou, Senhor, em nome de Jesus. Você sabe o que significa isso? Um jovem, outro dia, eu não entro mais no Messenger, porque se a gente entra no Messenger, a gente não consegue fazer mais nada. A gente não pode mentir dizendo que está offline. E daí, se você põe que está online, você não faz mais nada, né? Fica entrando o povo e conversando. Mas estava, há um tempo atrás, no Messenger, um moço entrou. E ele disse assim para mim: irmã Soraya, posso falar com você rapidinho? Eu falei: claro, querido. Ele falou: irmã Soraya, eu estou namorando. Eu falei: glória a Deus.
Ele falou, estou namorando há um mês, irmã Soraya. Eu falei, graças a Deus por isso, querido, que bom. Ele disse, fazia 3 anos que eu não tinha namorado, irmã Soraya. 3 anos sem namorado, eu já estava me sentindo santo. Mas eu comecei a namorar faz um mês, irmã Soraya, está tudo difícil de novo, do jeito que era antes. Eu falei para ele, porque nem sempre uma área preservada é uma área tratada. Na realidade, você preservou essa área da sua vida e não permitiu que Deus tratasse você. Irmãos e irmãs, quando a palavra do Senhor diz, tende por motivo de toda alegria passasse por várias provações, é porque é através das provações, através das lutas, que nós somos tratados. Presta atenção, queridos e queridas. Só que às vezes nós temos um sentimento de autopreservação e queremos nos guardar na realidade de sermos tratados. E Deus está dizendo para você nessa noite que o que você guardou, o que você tentou se autopreservar, Deus vai começar a mexer. Vai ser preciso levantar poeira, querido, porque se esse é um tempo de procura, é um tempo de busca, vai ter que mexer no que está quieto em nome de Jesus. Sabe aquele relacionamento que você deixou de lado, mas que amargurou você, entristeceu você, feriu você? Deus quer tratar isso em nome de Jesus. Amém, amados e amadas? Sabe aquele investimento que você fez e que não surtiu efeito, e isso só deixou tristeza no seu coração? Deus está dizendo para você que Ele quer tratar isso neste lugar, neste tempo, para o louvor da glória dEle. Porque é tempo de procura, é tempo de busca. Amém, amadas? E no tempo de busca é preciso varrer. Diga para a pessoa que está do seu lado, vamos levantar poeira, irmão. Em nome de Jesus. Vamos mexer no que está quieto, querido, em nome de Jesus. Tem coisas que você guardou no baú do seu coração e que você guardou, mas não foi tratado por Deus. Você está tentando preservar, na realidade, uma área da sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus é todo poderoso e Ele não cabe em outro espaço que não seja o todo. Deus não quer atingir somente a sua vida espiritual e a sua vida emocional. Ele quer tratar da sua vida material também. Ele não quer só tratar da espiritual e material, Ele quer tratar com a sua vida emocional também. Ele quer sarar a sua história, as suas memórias, Ele quer sarar os seus sentimentos. Irmãos e irmãs, dizem as más línguas que nós temos memória de elefante, que as mulheres conseguem lembrar de coisas, que quando de repente uma discussão começa em casa, não na nossa casa, amém, irmãs? Quando uma discussão começa em casa, a mulher diz assim, mas você não lembra que há 30 anos você me disse. Não conosco, amém? Coisas que nós andamos guardando, queridos e queridas, que não permitimos que Deus trate. Essa semana eu estava orando por uma pessoa, e a pessoa com dificuldade enorme de continuar investindo no casamento, e eu disse para ela, e o meu marido, dissemos para ela, nós dissemos, é você a questão. Ela disse, não, o problema é o meu marido. Eu disse para ela, não, é você a questão. Presta atenção, porque é você que está diante de nós agora, e é você quem Deus quer tratar. E ela dizia, eu não quero ser humilhado de novo, eu não quero ser magoada de novo, quem sou eu, Senhor? E eu dizia para ela, você é amada de Deus. Por isso quando a gente estava ministrando aqui hoje, no Espírito, e dizia, Deus me ama, eu sou amada de Deus, o olho do Senhor está sobre mim, está sobre você, diga glória a Deus. Para de ficar guardando coisas que incomodam, coisas que magoam, coisas que entristecem. Submete isso a Deus, irmã. Deixa Deus tratar de uma vez em nome de Jesus, amém, amadas? Aquela mulher acendeu uma lâmpada, diga graças a Deus. Aquela mulher varreu, diga graças a Deus. E aquela mulher procurou diligentemente. Sabe o que significa isso? Que nós não podemos mais perder tempo, irmãs. Não podemos mais perder tempo. Talvez não seja da maior parte de vocês essa expressão, mas na nossa expressão, aquelas que já estão pintando o cabelo que nem eu, no nosso tempo, na nossa época, havia uma expressão quando alguém não terminava os estudos que dizia assim, agora vai ter que fazer supletivo. Pois muito bem, irmã, tem muita gente que vai ter que fazer supletivo espiritual neste lugar. Vai ter que fazer correndo, vai ter que aprender rápido. Porque há muitas coisas que estão diante de você como obstáculo hoje que você já deveria ter vencido ontem, porque anda perdendo tempo que não significa nada. Mulher que está à procura, entendendo o tempo de Deus sobre a sua vida, crendo que é tempo de achar aquilo que Deus planejou para você, entende que é preciso ser diligente. Diga para a pessoa que está do seu lado, não dá para perder tempo. Não diga com essa boca mole não, diga não dá para perder tempo.
Sabe o que significa isso, irmã? Se alguém chamar você para conversar sobre a novela, você fala: desculpa, querida, mas eu não posso perder tempo, porque o reino me espera. Se alguém chamar você para conversar mal e falar mal da liderança da igreja, você vai dizer: desculpa, querida, mas eu não posso perder tempo, porque o reino me espera e há uma obra para ser realizada. Se alguém chamar você, querida, para ficar falando mal da sua irmã, do seu irmão, comendo a vida do pastor no almoço, comendo de sobremesa a liderança da igreja, você fala: desculpa, irmã, mas eu não posso perder tempo, porque eu estou correndo uma carreira que está proposta diante de mim, que vai me levar até a estatura de varoa perfeita para a glória do Senhor. Amém, amados? Diga para a pessoa que está do seu lado: não posso perder tempo, querido. Nem sei que novela que passa às 7, às 8, às 9, às 10, às 11, às 24, sei lá, querido. Sabe por quê? Porque eu não perco tempo com aquilo que não me edifica. Não podemos mais perder tempo, irmãs e irmãs. O mundo está avançando, queridos e queridas, e nós como igreja perdemos muito espaço para o mundo, e é preciso que nós nos levantemos agora para resgatar este espaço. Isso vai requerer de nós diligência. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós vamos ter que correr, minha filha. Levante o seu pezinho e diga: Jesus, põe um tênis no meu pé, porque eu vou ter que correr agora. Levante o pezinho e diga: Jesus, põe um tênis aqui, Jesus, porque eu vou ter que correr. Quantas vão ter que correr? Diga: eu! Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs. Até é um testemunho desse cântico da pastora Alda, quando ela fala: vou correr, vou voar como águia. Há um tempo... Com certeza, é aí que eu quero chegar, irmã. Não estraga. Olha aqui para mim. Eu não sei se você lembra disso, mas houve uma época dentro da igreja em que o povo começou a cair muito no espírito. Vocês já viram isso? Amém? Cair no espírito? Sim ou não, irmãs? Me senti totalmente esquisita agora. Quem já viu esses negócios? Irmã, levante a mão. Ok, tá bom. O povo começou a cair no espírito na igreja. E uma igreja nossa, num lugar aí, estabeleceu o seguinte, irmão: se caísse de frente, era de Deus; se caísse de costa... Então a gente ia orar pelos irmãos no altar, tinha que orar já puxando o irmão para frente, porque se o irmão caísse de costas, ia ele e o testemunho dele para o chão. Sabe como é, né? E aquilo foi me incomodando, irmãos, incomodando. E uma vez estava num retiro de intercessores, e aí uma intercessora chegou, praticamente caiu todo mundo. E aí uma intercessora chegou e falou: irmã Soraya, eu não caí. Eu falei: não tem problema, querida. Mas eu queria tanto cair, irmã Soraya. Eu falei: querida, cair não é nada, presta atenção. Eu creio no seguinte, querida: vai haver um tempo que cair é pouco, vai haver um tempo que a gente vai voar no meio da igreja. Quantas creem nisso? Quantas creem de verdade nisso? Olha para mim, mas é por isso que eu estou de calça comprida. Eu vim preparada, irmã. Aí um dia a gente estava ministrando, irmão, e caiu uma moça. Não caiu nem de frente nem de... Você acredita, amado? A moça caiu de lado e estava endemoniada. Nós ministramos isso para um grupo de intercessores. Nosso bispo não estava na igreja, não estava no encontro. O bispo chega depois. E aí ele chegou e disse: eu quero trazer uma palavra como líder dessa igreja. E nós dissemos: fala, Senhor. E ele disse: eu quero convidar a igreja para voar. E aí todo mundo começou a assoviar, bater palma, até ele se assustou. Ele não sabia o que Deus tinha feito até então. E esse cântico era o cântico tema do nosso encontro. Era: Deus vai nos fazer voar. Irmã, sabe por quê? Porque não há mais tempo a perder. Diga para a pessoa que está do seu lado: correr é pouco, irmão. Nós vamos voar em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Levante a mão, deixe-me ver. Diga: glória a Deus! Aleluia. Pastor amado, eu estou quase pedindo transferência para essa igreja, porque eu estou vendo que é uma igreja de esquisito, irmãos. Aleluia. Presta atenção, irmãos. Eu estou procurando um povo esquisito, que crê em coisas esquisitas como eu creio, irmãos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a levantar uma lista de gente que cresce o suficiente para jogar sal no Tietê, irmãos. A catedral da igreja metodista em São Paulo tem um lustre que faz mais de 100 anos que está pendurado lá. E eu estou procurando, ainda estou fazendo a lista de gente para se pendurar no lustre da catedral da igreja. Porque quando isso acontecer, é sinal de que a estrutura vai ser abalada. Quantas creem que nós vamos voar em nome de Jesus? Amém? Mas para isso é preciso... Seja diligente, irmão, seja diligente, irmã, não perca tempo. Se Deus... Momento, falta.
Se Deus tem revelado para você, querido e querida, se Ele alimentou no seu coração a esperança de que você seja levado dessa nação, e tem gente aqui com um chamado transcultural, presta atenção. Deus está dando um tempo para você se preparar. Você está dizendo, o Senhor está demorando, e o Senhor está dizendo, eu estou te permitindo se preparar. Presta atenção, porque eu permiti que o povo se preparasse, dizendo para eles que eles iam sair, mas mesmo depois de 430 anos, o povo saiu e não teve tempo nem levedar a massa, porque eles não creram o suficiente de que havia chegado o tempo de Deus. E eu quero declarar sobre você, chegou o tempo de Deus. Por isso, se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, Deus está dizendo, está liberado. Diga glória a Deus. E aí presta atenção, irmão e irmã, porque palavras, promessas de Deus não são meras palavras, são decretos divinos com a autoridade daquele que é capaz de criar de onde eu e você não somos capazes de ver. Diga aleluia. Nós estamos num tempo de procura. Quantos estão num tempo de procura? Diga, eu estou. Então diga para a pessoa que está do seu lado, então vamos acender a lâmpada. Vamos varrer. Vamos procurar diligentemente. Põe a mão assim do lado e diga, eu vou voar, irmão. Diga, glória a Deus. Esse é um tempo de procura, é um tempo de busca, e quem procura vai achar, porque o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Diga aleluia. Terceiro e último verbo, diga para a pessoa que está do seu lado, vai acabar agora, irmão, tenham fé, em nome de Jesus. Terceiro e último verbo, não, irmão, não fiz para vocês dizerem isso, mas obrigado, vocês são muito carinhosos. Terceiro e último verbo, diz a palavra do Senhor que aquela mulher havia perdido, mas ela procurou e ela achou. E tendo achado, ela chamou as suas amigas e vizinhas e alegrou-se. Eu quero deixar com você o terceiro verbo, irmã, para que você entenda que esse é um tipo de vida que Deus quer que você tenha. A alegria do Senhor. Presta atenção, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor... Que boca mole, irmãs. A alegria do Senhor... Agora presta atenção, a alegria do Senhor é a nossa força. Aquilo que alegra o coração de Deus é o que nos fortalece. O tipo de vida que eu tenho que alegra a Deus é isso que me fortalece. O tipo de opção que eu faço que alegra a Deus é isso que me fortalece. O tipo de entendimento que eu tenho que alegra a Deus é isso que me fortalece. Amém? Amém. O terceiro verbo que eu quero deixar com você, querida, é o verbo alegrar-se. Para que você seja uma mulher alegre, porque a palavra do Senhor diz que a alegria aformoseia o rosto. A palavra do Senhor diz que a alegria, queridos, traz saúde para os ossos. Diga glória a Deus. Deus quer que você saia daqui alegre, ungida com óleo de alegria, como a nenhuma das suas companheiras, em nome de Jesus. Amém, amados? Deus quer que você saia daqui alegre. Você sabe o que significa isso? Significa um estilo de vida apoiado no braço forte daquele que tem poder para sustentar todas as coisas que criou. Diga aleluia. Ser uma pessoa alegre significa ser uma pessoa apoiada no braço forte de Deus. Faz assim comigo, vem comigo, Jesus. Você está entendendo, irmã? Ser uma pessoa alegre não é ser uma pessoa que sorri o tempo inteiro, querido, porque nem sempre a alegria se expressa por meio do sorriso. Ser uma pessoa alegre significa ser uma pessoa fortalecida o suficiente para que, se a luta se levantar, vai manter a força das mãos para continuar fazendo a obra do Senhor. Se a luta se levantar, vai continuar mantendo a força nos pés para trilhar o caminho que o Senhor propôs. Amém, amados? A alegria do Senhor é a nossa força. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, com esse último verbo, é que a sua dor não é o fim, porque o fim do Senhor para você é a esperança depositada num Deus que pode todas as coisas, e o fim será produtivo em nome de Jesus. Amém, amados? Diga comigo, o fim será produtivo, porque o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar... Diga, aleluia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Eu quero que você saiba o seguinte, irmã e irmã, o que se passou na vida dessas pessoas que foram atingidas por esses verbos, é que o passado é o legado, não podemos negar em retirar os marcos antigos que puseram nossos pais. O futuro é a nossa esperança e confiança depositadas na mão daquele que pode todas as coisas, mas o presente é o meu e o seu compromisso. E o Senhor está dizendo que hoje você pode optar pela alegria. Faça opção pela alegria.
Presta atenção, tem muita mulher, querido e querida, tem muita mulher cujo semblante não reflete aquele tipo de vida que diz que tem no Senhor, porque aquele e aquela que está apoiado no Senhor tem um semblante que testifica a seu favor, diz a palavra, e o semblante tem que testificar a favor de quem fez opção por uma vida de alegria, uma vida apoiada no braço forte daquele que sustenta as colunas da terra. Diga glória a Deus! Você está entendendo o que eu estou dizendo? A alegria é uma opção. Faça opção pela alegria. Para de churumingar diante das lutas. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Para de reclamar das coisas que você não tem. Alegra-te no Senhor. Para de reclamar da sua família, do seu trabalho, do seu chefe, do seu vizinho. Alegre-se no Senhor. Amém, amados? Diz a palavra, diz o missionário Aurélio. Conhece o missionário Aurélio? O missionário Aurélio diz que a alegria denota jovialidade. Agora olha para a pessoa que está do lado, não fala nada. Você descobriu quantos anos tem a pessoa que está do seu lado? Agora que ela está sorrindo, olha de novo. Fala assim para ela, você diminuiu 10 anos, irmã. Amém ou misericórdia? Tem gente que acha que para diminuir 10 anos tem que pôr aparelho, irmãs. Tem mulher dentro da igreja pondo aparelho nos dentes para ficar 10 anos mais nova. Eu quero dizer para você que se você quer crescer e não envelhecer, você precisa optar pela alegria. Faça opção pela alegria. A minha mãe se casou com o meu pai, ela já era crente, o meu pai não era. E o meu pai resistiu 47 anos ao evangelho. E eu lembro que a minha mãe permaneceu orando, até que nos últimos dias ele foi atraído pelo imã da verdade. E nos últimos dias da sua vida ele dizia para minha mãe, põe a sua mão aqui e ora por mim. Nós cremos que ele foi atraído pelo imã da verdade. Mas eu lembro quando eu era adolescente, nós estávamos esperando o meu pai chegar, e o meu pai sempre chegava embriagado, ele tinha problema com o alcoolismo, e ele chegava embriagado. E nós estávamos esperando porque era dia das mães, e a gente não tinha comprado um presente para minha mãe, porque não tinha dinheiro. Estava esperando o meu pai. E o meu pai chegou. E na sua embriaguez, talvez sem nem tomar conta do que estava acontecendo, ele investiu contra a minha mãe e esmurrou a boca da minha mãe. E eu lembro da minha mãe sorrindo para nós. Não porque ela era uma pessoa alienada, mas porque ela cria que isso seria passageiro e que Deus havia preparado um tempo diferente e especial para nós como família e que haveria de ser manifesto. E nós crescemos nessa esperança. E fizemos opção pela alegria. Sorria de novo para a pessoa que está do seu lado e diga, faça opção pela alegria. Irmãos, olha aqui para mim. Eu estou acabando, querida, mas eu queria que você entendesse uma coisa. Tem gente dentro da igreja que parece que foi batizado no limão, irmãos. É uma cara de azedume que só Jesus, irmãos. Na sua igreja não, amém? Tem gente na igreja que reclama de tudo, irmão. Tem gente que reclama da altura do som, da baixura do som. Tem gente que reclama do louvor, reclama da música, reclama dos hinos, reclama da palavra, reclama da demora. Reclama de tudo, irmãos. Por quê? Porque não fez opção pela alegria. Não fez opção por uma vida apoiada no braço forte daquele que pode todas as coisas. E ainda que eu não veja, eu continuo crendo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, aquilo que alegra o coração de Deus, é aquilo que me fortalece. A palavra do Senhor chama a mim e a sua atenção dizendo, alegrai-vos no Senhor. E eu vou até fechar para você acreditar que eu estou acabando, amém? Alegrai-vos no Senhor. Tessalonicenses capítulo 5, do 15, 16, lá em diante, você vai ver o Senhor dizendo, alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Quando você perder de vista o seu motivo natural de alegria, lembre-se, Deus é o seu maior motivo de alegria. E se Ele está com você, tudo pode mudar. E diga, eu creio, em nome de Jesus. E aí a palavra do Senhor diz, para que isso aconteça, você opta pela alegria quando você opta por orar sem cessar. A palavra do Senhor diz que você opta pela alegria. Ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o Espírito,
Dês lugar à profecia e ao Espírito. A palavra do Senhor está dizendo: e a paz de Deus vai inundar o vosso coração, de forma que corpo, alma e espírito serão alcançados pelo propósito infinitamente maior de Deus, que é a santidade da minha e da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, eu quero deixar essa palavra com você, porque eu quero desafiar você a ser uma mulher alegre no Senhor, fortalecida no Senhor. E aí isso não dá para viver sozinho. Se você prestar atenção no primeiro trecho da palavra, o homem que achou a sua ovelha, ele chamou os seus amigos e vizinhos e se alegrou. O pai que encontrou o filho, chamou os seus servos e se alegrou. A mulher, quando encontrou, chamou as suas amigas e vizinhas e se alegrou. A alegria é uma expressão comunitária. E aí eu queria que você entendesse que viver na comunidade de santos como nós vivemos é parte do exercício de alegria que nós precisamos fazer. Andamos apoiados no braço do Senhor e apoiados uns nos braços dos outros, em nome de Jesus, amém? Pega o braço da pessoa que está aí do seu lado e diga: nós vamos caminhar junto, irmão, em nome de Jesus. E isso vai nos sustentar, vai nos fortalecer, vai nos animar para a glória do Senhor, amém, amadas, em nome de Jesus. Cremos nisso? Então aproveite que você está segurando o braço da irmã, levante essa irmã que eu quero orar por vocês agora. Fala para a pessoa que está do seu lado: não olha para o relógio não, mas são 11 horas, irmãos. Deus tem misericórdia de nós. Será que nós vamos fazer aquela oração do profeta, quando disse: cega o olho desse jovem, Senhor, para ele não ver? E depois disse: abre os olhos para ele ver quantos são mais que estão ao nosso redor do que os que estão neste lugar. Talvez alguns de nós tenham que orar assim pelo marido hoje à noite. Cega os olhos dele para o relógio, Jesus, e abre os olhos dele só para mim. Pega o braço da pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar juntos, juntas, como filhas amadas de Deus que nós somos, querendo que Deus tem para nós um tempo de busca, um tempo de encontro, um tempo de alegria. Que a alegria do Senhor fortaleça as suas mãos e lhe mantenha na disposição de fazer aquilo que Ele planejou manifestar através da sua vida. Que a alegria do Senhor sustente os seus pés e lhe dê destreza para trilhar de forma rápida o caminho que Ele planejou para você e para a sua família. Que a alegria do Senhor invada a sua mente agora e lhe dê perspectiva da vitória de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus olha, ri e zomba dos seus inimigos, porque Ele tem revelação da vitória. Outro dia eu estava em casa ouvindo um pastor amigo e ele estava abrindo o coração. Ele estava no meio de uma luta muito grande e ele estava chorando, estava abrindo o coração e foi me dando vontade de rir. E eu fiquei me segurando. Aí teve uma hora que eu não consegui mais, eu comecei a rir. E ele falou assim para mim: irmã Soraya, um dia você vai me contar um problema e eu vou rir da sua cara também. Falei para ele: está repreendido, querido. Eu não estou rindo de você, eu estou rindo por você, porque Deus já me deu a revelação da vitória dele nessa tua causa. Apoie-se num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Não permita que as circunstâncias naturais do seu dia a dia tirem de você a força de alguém que já entendeu, que caminha porque está apoiado naquele que pode. Amém, amadas, em nome de Jesus. Faça opção pela alegria nessa noite. Entregue ao Senhor o que precisa ser entregue para não correr o risco de perder. Busque diligentemente, acendendo lâmpada, varrendo, procurando aquilo que você sabe que Deus tem demais para você, porque não há possibilidade de se romper com a mesmice sem uma revelação daquilo que de extraordinário Deus tem para nós. Mas acima de tudo, alegre-se no Senhor, porque assim como o trovão, o relâmpago evoca trovão, a graça evoca gratidão e a gratidão evoca alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Que a unção da alegria invada o seu coração, que você saia daqui mais forte do que era antes, que você saia daqui mais firme do que era antes.
Uma vez nós estávamos num evento e tinha umas 70 pessoas só. Era um retiro reservado de liderança. E nós nos juntamos assim, uns ao lado dos outros. E de repente veio sobre nós uma unção do riso. E quando aquela unção do riso veio sobre nós, meu marido, ele tem a unção do riso. E ele pôs a mão sobre o irmão que estava do lado. E ali não tinha adolescente, não tinha criança, não tinha velho. Todos estavam debaixo daquela unção. E nós ficamos ali rindo por muito tempo. Mas de repente uma seminarista que caminhava conosco saiu do outro lado, chegou perto de mim e disse: tia, por favor. E eu disse: o que é? Ela disse: fala para o tio tirar a mão, que o irmão não está conseguindo respirar. E eu falei para ele: vida, tira a mão do irmão. E ele tirou, o irmão fez. Mas havia uma multiplicação de dádiva de Deus no nosso meio naquele lugar. E eu quero que você saiba que dar o braço para sua irmã significa partilhar algo que Deus fez na sua vida, e que vai fluir da sua vida como vaso comunicante para a vida dessa sua irmã nessa hora, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então nós vamos orar. Eu quero orar por você, mas talvez você aí em dupla tenha alguma coisa que precisa entregar para o Senhor. E eu quero dizer para você que altar é lugar de entrega, é lugar de compromisso, é lugar de comunhão, de adoração, é lugar de ceia, é lugar de revelação, é lugar de aliança, é lugar de palavra profética. E se você tem algo que precisa ser colocado no altar do Senhor porque você tem temido perder, tem gente que não consegue se alegrar porque está angustiado pela antecipação de um sentimento de perda, Deus está dizendo para você: ponha isso no altar, para que Ele traga leveza ao seu coração. E assim como nós estamos, se alguém sentir essa necessidade, venha rapidamente ao altar e nós vamos orar e vamos encerrar em nome de Jesus, porque Deus quer que você saia daqui com leveza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É preciso que você consagre ao Senhor o que você teme perder, consagre ao Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu entrego a Ti. Eu quero, Senhor, que a perda tome outro sentido em minha vida. Eu quero, Senhor, ver a perda, como diz a Tua palavra, como sendo um ganho em Cristo Jesus, porque não é perda necessariamente, é entrega. Eu quero entregar, Senhor, a Ti, na confiança de que Tu tens a habilidade, Senhor, de tomar para Ti se for preciso e manifestar a Tua glória da forma que bem Te aprouver, Senhor, mas que Tu és confiável e eu posso confiar a Ti aquilo que possuo, em nome de Jesus. Se você veio com esse sentimento, entregue isso ao Senhor agora. Eu não sei o que você teme perder, mas diga para o Senhor: Senhor, eu coloco no Teu altar. Saiba que Deus tem o direito de tomar para si, se Ele desejar. Eu não quero enganar você. Eu quero que você saiba o risco que você corre de ser alcançado por algo extraordinário de Deus. Agora eu também quero dizer para você, minha irmã, que está aqui neste lugar e que tem perdido, quem sabe, o ânimo, a disposição, tem perdido, quem sabe, a visão, abriu mão de ser usado no ministério que Deus te deu e quem sabe no dom que Deus te deu, porque um dia você abriu a boca para entregar uma palavra profética e alguém disse que essa palavra era fruto da carne, e você disse: Senhor, nunca mais eu quero ser usado neste dom. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque assim como aquela mulher foi restituída na sua dracma, Deus pode trazer de volta sobre a tua vida, o teu ministério e o teu dom, e manifestar a glória dele através daquilo que Ele pôs nas tuas mãos. Venha para frente sem temor, venha para frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você perdeu o ânimo, se você perdeu a visão, se você perdeu a disposição, eu não sei o que você anda perdendo aí. Se você perdeu, irmão, irmã, esse sentimento de fidelidade, que é o sentimento de desejar uma coisa só, esse é o sentimento de fidelidade, significa desejar uma coisa só. Se você perdeu esse sentimento em relação, quem sabe, à sua igreja, ao seu próprio ministério, Deus pode restaurar isso na sua vida nessa noite. Saia do seu lugar e venha rapidamente, nós vamos orar. Nós vamos orar agora. E se você está bem, querida, só quer sair daqui fortalecida, está ao lado da sua irmã ou do seu irmão aí no lugar onde você está, eu quero que você continue abraçado com esse irmão, com essa irmã, porque quero orar por você também, em nome de Jesus, amém? Mas quero que você me ajude a orar por essas pessoas, em nome de Jesus. Deus, olha para nós agora. Somos uma igreja rendida, Senhor, no altar da Tua presença. Cremos, Senhor, que este não é o altar simplesmente da igreja, Senhor, local. Esse é o altar do Senhor, que sinaliza a graça do Senhor sobre as nossas vidas, que sinaliza o poder de Deus, assim como a palavra de Deus foi ministrada aos nossos corações.
E agora, Senhor, eu quero clamar a Ti, que onde tiver uma mulher, Senhor, cuja mente e o coração tem sido assolado pelo temor da perda, Senhor, isso seja arrancado agora, Deus. Arranca, Senhor, do coração esse temor, arranca, Senhor, esse sentimento de perda, essa possibilidade da perda, tira, Senhor, do coração. E se alguém perdeu mesmo, Senhor, alguma coisa e isso entristeceu, Senhor, traz de volta agora. Eu clamo a Ti, Senhor, que a ação da Tua graça possa tocar a vida, a mente e o coração de cada uma e cada um neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, recebe, Senhor, em Tuas mãos aquilo que está sendo consagrado. Recebe, Senhor, a filhos sendo entregue, a marido sendo entregue, a família sendo colocada em Tuas mãos. Perca o controle do natural e o sobrenatural será manifesto na sua vida. Não fica pensando que é você que tem mantido o equilíbrio da sua casa. Deus tem interferido na história do teu lar, irmã. Então entrega para Deus, Ele é confiável. Entrega para Deus. Diga: Senhor, eu coloco em Tuas mãos. Você tem orado pelo seu filho, ele está distante. Comece a cevar um novilho, porque Deus vai trazê-lo de volta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita que a perda tire os seus olhos do foco daquele que é verdadeiro, único, digno, justo, verdadeiro, longânimo, benigno, majestoso, santo, aquele que é, que era e que há de vir, aquele cuja glória enche este lugar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Agora você que abriu mão, estenda a sua mão agora e eu vou clamar ao Senhor que Ele ponha de volta na sua mão. Mas agora é o Senhor decretando sobre a tua vida a autoridade sobre aquilo que antes te oprimia. Sim, Deus, estenda a sua mão aí onde você está agora e eu clamo ao Senhor. Senhor, põe de volta a dracma no coração, na mão, Senhor, das tuas filhas. Põe de volta, Senhor, põe de volta, Senhor, põe de volta, Senhor. Aquela que havia perdido o ânimo, traz de volta, Senhor. Aquela que havia perdido a alegria, traz de volta, Senhor. Aquela que havia perdido a visão, traz de volta, Senhor. Aquela que havia perdido a disposição, traz de volta, Senhor. Aquela que havia perdido o gozo da Tua presença e da comunhão dos santos, traz de volta, Senhor. Aquela que havia perdido a promessa de vista, traz de volta, Senhor. Traz de volta. Receba, minha irmã, receba pela fé. Receba pela fé, receba, 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 receba. Receba pela fé, receba pela fé, receba, receba, receba. Receba, receba a dádiva, receba o dom, receba o toque do Espírito de Deus. Receba a unção. Receba, receba, receba. Receba pela fé, em nome de Jesus, receba. Está sobre ti, filho, está sobre ti. Está sobre ti, está sobre ti. Estende a mão e recebe, 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 recebe. Recebe, 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 recebe. Visões de Deus, revelações de Deus, estratégia de Deus, sabedoria de Deus. Recebe, recebe, recebe. E começa a glorificar ao Senhor, porque Ele está fazendo